Shalom, bom dia a todos, paz e graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus e todas as saudações cristãs. Não sei a hora que você vai abrir este vídeo, porém o Senhor Deus me colocou em mente de tratar um assunto aqui, não é bem uma pregação, é alguma coisa que se trata a respeito do final dos tempos. O que está acontecendo na atualidade e o que nós estamos vendo em algumas igrejas que realmente estão fugindo do princípio básico daquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Nós não estamos aqui nesta terra, irmãos, com apenas interesses materiais ou que Deus venha mudar a nossa história no sentido de sairmos da pobreza e entrarmos na riqueza. Irmão, porque sabemos que o que tem que acontecer na nossa vida já está determinado por Deus. Logicamente que temos que trabalhar, temos que lutar, e às vezes Deus tem um plano na vida de alguém, Ele não vai deixar de cumprir o plano dele. Mas é algo muito triste quando você vai numa denominação e ali você vê a parte principal, a parte que não deve faltar, faltando, que é a palavra da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, logicamente, nós sabemos que as igrejas serão perseguidas, todas serão perseguidas, não há uma diferença entre uma e outra, apenas a perseguição virá porque é bíblico. E nós não estamos em tempos de mais ficarmos dizendo que 2023 vai ser melhor que 2022, que Deus vai fazer isso na tua vida em 2023, que Deus te promete te tirar lá de baixo e colocar lá em cima. Irmão, já escutei tantas profecias sobre isso. Eu confesso para os irmãos, eu acredito que Deus possa fazer isso com qualquer irmão. Mas quando nós vamos na igreja, irmãos, nós temos que ir com a intenção de procurar agradar a Deus, procurar estar próximo de Deus. Porque o que nos resta nesta terra? Vocês pensam que nós não queremos melhorar de vida, ou não queremos ter um carro melhor, uma casa melhor? Para isso Deus nos dá saúde, nos dá condição, e às vezes até nos faz alguma promessa assim. Mas o primordial, irmãos, de uma reunião, de um ajuntamento cristão, de uma reunião cristã, de um culto, a adoração a Deus, a prioridade é a salvação, irmãos. Se nós não tivermos como prioridade a salvação, é lógico que às vezes precisamos de uma resposta, de alguma coisa, e o Senhor nos dá. Mas, irmãos, vemos que ultimamente alguns vão em uma denominação, como se ali fosse uma cartomancia, buscar ali uma resposta de uma coisa ou de outra, e a salvação para ele fica em segundo plano. Quando que o primeiro plano na nossa vida tem que ser a salvação, em toda a pregação tem que estar, deve estar envolvido o nome do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Senão essa pregação ela se torna infrutífera. Porque hoje nós temos o firme fundamento da nossa fé. E esse firme fundamento se chama Jesus Cristo. Porque se não fosse assim, irmãos, Deus não enviaria o seu Filho. Não estou aqui menosprezando aqueles que profetizam, nem indo contra profecias, porque eu creio que existem os dons de Deus. Porém, eu tenho visto muitos profetas na internet, em igrejas, profetizando coisas que trarão prejuízo para a sua denominação e também perseguições, que não serão perseguições por causa do Evangelho, mas sim por causa de ideologias e de pensamentos humanos e de emoções que se colocam diante do Evangelho, trazendo também isso um transtorno.
Quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, irmãos, louvado seja Deus, mas se formos perseguidos por causa de uma ideologia, de um pensamento que não tem nada a ver com Cristo, como que nós podemos pedir socorro se Deus não nos mandou falar nada? Como eu posso profetizar aqui alguma coisa se Deus não me manda profetizar? Vocês acham que eu não creio na profecia? Creio sim, porque eu creio que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus está aqui. Tudo. E aquilo que me falta entender, eu creio na revelação de Deus que Ele pode me fazer entender, mas baseado no que está escrito. Porque se sair fora daquilo que está escrito, eu fico com o meu pé atrás, irmãos. Então hoje, para esse vídeo não se tornar muito longo, porque muitos reclamam, eu quero tratar um assunto aqui, irmãos, a respeito do final dos tempos. Porque muitos estão achando, irmãos, que isso vai demorar muito, ou vai demorar pouco, ou vai ser amanhã, ou vai ser depois. Irmão, importa é que quando o Senhor vier, Ele tenha misericórdia de nós. E tenha piedade, porque todos nós somos incapazes de fazer aquilo que Deus quer, se Deus não tiver misericórdia de nós. Só isso. Você não vem dizer para mim que você é capaz. O Senhor pode te capacitar, porque Deus nunca escolheu os capacitados, mas Ele sempre capacitou os seus escolhidos. Então eu queria falar a respeito, irmão, de algo que está acontecendo na atualidade. Nós vemos o mundo, a política, a geopolítica e guerras e tantas coisas que, se eu começar por aqui, vocês já vão ficar tristes e já vão desligar o vídeo. Mas isso tudo é profecia. Se nós lermos em 24 de São Mateus, quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, também ele já profetizou a respeito dos últimos dias. Mas ele nos deixou uma esperança que foi ele próprio. Ele é a nossa esperança, Ele é a razão da nossa fé. Não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é o político, não é esse, não é aquele. Porque tudo está na mão de Deus. Deus tira, Deus coloca, hoje está lá, daqui a pouco não está. Basta Deus querer, irmão. Mas nós não vamos conseguir impedir o cumprimento da palavra de Deus. E muitos se confiam em homens. Não vou dizer... Não vou tirar o meu corpo fora disso. Não vou tirar a minha personalidade humana fora disso. Muitas vezes eu mesmo já confiei. Por que não? Eu tenho que ser sincero. E toda vez que nós confiamos assim, às vezes Deus nos faz confiar e dá certo. Mas às vezes, irmão, nós somos decepcionados. Então é melhor nós depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, porque Ele nunca decepcionou ninguém. Certo, irmãos? Então, nós sabemos que os tempos estão chegando ao final. Observando, irmãos, nas Sagradas Escrituras, nós observamos que estamos vendo, irmãos, algo muito estranho acontecer em toda a atmosfera terrestre, em todas as nações, mudanças climáticas, coisas que nós nunca pensávamos, eu mesmo nunca achei que ia ver isso, mas hoje estou vendo. Estava meditando sobre também os eminentes acontecimentos e sobre também, irmãos, referente aos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, que não há dúvida que nós que nós estamos vivendo essas coisas e que está claro, muito claro nesse mundo, que nós estamos nos últimos dias. E nós podemos ver vários exemplos aqui
da Escritura, eu não vou procurar entrar em assuntos de guerras, que tem pessoas que estão até traumatizadas já de tanto falar em guerra. Então, mas eu vou falar a respeito do que está escrito aqui, sobre algo que diz a respeito, irmãos, que está ocorrendo nesses últimos dias, a respeito do berço da civilização humana, aonde se iniciou, dizem muitos historiadores, arqueólogos, e até mesmo observando dentro da bibliologia, dentro do estudo bíblico, dentro daquilo que está referente dentro das Escrituras Sagradas, podemos dizer que se iniciou a humanidade, a criação, ali na Mesopotâmia. Podemos dizer que foi por ali, a Mesopotâmia, que ali foi então o berço da civilização humana, conforme muitos já estudaram sobre isso, até mesmo arqueólogos, historiadores, escritores, e até a própria Bíblia, irmãos. Podemos ver que isso é lógico, certo? E se nós falarmos em Mesopotâmia, irmãos, nós vamos lembrar do quê? Do rio Eufrates, que é um rio muito famoso. Está escrito sobre ele no livro de Daniel, no livro de Jeremias. E aquele rio, irmãos, o rio Eufrates, é muito importante na história, porque nas suas margens foi que se iniciou então a civilização. Ali, civilizações dos assírios, civilizações dos sumérios, civilizações da Babilônia, os assírios, que tinham a sua capital, que era Nínive, os medos, os persas, tudo naquela região se iniciaram essas civilizações. O rio Eufrates, irmãos, conforme o que está escrito aqui nas Escrituras, ele era um rio, né? Sendo que através dele tinha 4 cursos que irrigavam o Jardim do Éden. Quer dizer que o Jardim do Éden, provavelmente, não temos assim um local exato, ele ficava na Mesopotâmia, certo, irmãos? Observem. E isso também, se você for procurar nas Escrituras Sagradas, você vai encontrar trechos que deixam claramente evidentes que foi naquela região que Deus colocou o Jardim do Éden, ok? E esses quatro cursos de rio irrigavam o jardim, fazendo com que ali, irmãos, ele tinha até um nome assim, muito bonito até, depois eu vou falar para vocês. E ali havia muitas plantas, ervas. Hoje é um deserto, mas ali existia tanta coisa, irmão. Ali era um lugar muito fértil, muito cheio de vida, devido à própria irrigação desses 4 cursos do rio, não é? Porque de um lado era o rio Eufrates e também do outro lado era o rio Tigre, por isso que se chama Mesopotâmia. Ele ficava entre os 2 rios, um pedaço de terra, um grande pedaço, né? Uma grande extensão de terra que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Os irmãos podem procurar e vocês vão encontrar isso aí, certo, irmãos? Estava entre os 2 rios. E a palavra, então, por isso que, irmãos, chamava Mesopotâmia, devido a ele estar entre os rios. Por isso nós temos que entender, irmãos,
essa palavra Mesopotâmia, que significa entre rios em grego, certo, irmãos? Era o rio Tigre e o rio Eufrates. Também está a respeito disso escrito no livro de Daniel, nos últimos capítulos do livro de Daniel fala. Era muito conhecido na época. E aí que está o nome bonito que eu achei, que eu vou passar para vocês. Ele era tão assim conhecido que ele era conhecido como Crescente Fértil. Crescente Fértil, porque tinha fertilidade, a terra era fértil, tinha tudo que precisava para que uma terra que fosse cultivada ali nascesse. Está entendendo, irmãos? Então isso nós já vemos o cumprimento das Escrituras a respeito do rio Eufrates, que na minha Bíblia diz claramente a respeito disso, irmãos. Nós temos que examinar. Vocês procurem lá na Bíblia. É bom que procurem, irmãos. Eu vou dizer alguns capítulos aqui, alguns versículos. Depois os irmãos vão anotando. Se os irmãos quiserem, vou colocar a Bíblia aqui. Porque talvez eu precise, em alguns versículos que eu separei aqui, já na Bíblia, para que os irmãos procurem examinar. Isso não é uma palavra, irmãos. É como se fosse uma análise, um estudo. Entendeu, irmãos? Muitos acham que ou estamos examinando. Muitos acham que examinar não é estudar. É uma ignorância no sentido não de chamar a pessoa de ignorante, mas no sentido de compreensão. De não compreender aquilo que está escrito. Ou não tentar, ou não querer compreender. Você que não quer compreender e pode compreender, mas prefere ficar na sua inércia, você está errado. Porque você pode e não quer. Não quer saber a verdade porque você quer ficar acomodado. Então você também não terá escape naquele dia, porque você teve a oportunidade e você não quis aprender, certo? Então, essa região era muito fértil. E nós podemos ver então o cumprimento. Aqui, vamos ler aqui então. Vamos ver o cumprimento, irmãos, da profecia que está escrito a respeito desse rio, né? O cumprimento de uma grande profecia e até mesmo da volta, do retorno, né? De Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Aqui fala também do retorno, da volta do Senhor. Ele veio a primeira vez, morreu na cruz, foi crucificado e através do seu sangue, vamos ver que eu procuro sempre colocar dentro de qualquer contexto bíblico Jesus Cristo, porque Ele é a razão única, Ele é a graça, Ele é o caminho, Ele é a porta. Se nós queremos dizer Deus, eu já vi irmãos falar Deus me chamou nesta graça, como se aquela igreja fosse uma graça. Irmão, isso é uma coisa totalmente herética. A graça quer dizer Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz, derramando o seu sangue, dando a nós a vida quando ressuscitou, dando para nós também, irmãos, não somente a esperança da salvação, mas a fé para nós servirmos a Ele aqui na face desta terra. Certo, irmãos? Preste atenção. Pode dizer, isso aí é muito chato. Não, não é chato não. Isso aqui é para você aprender. Porque senão você vai ficar sem aprender. Não adianta você ir na igreja, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e você chega lá fora e não sabe nada, irmão. Qualquer um te engana porque você não sabe. A palavra de Deus, 5 do Evangelho de João, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque nelas cuidais que tenhais a vida eterna. Ou em outra Bíblia, em outra tradução, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, examinar quer dizer estudar, certo, irmão? Esmiuçar, procurar, pesquisar. Olhe lá no seu dicionário quais são os sinônimos de examinar. Aí que está o problema, você não sabe, aí você fala que não pode, certo, irmãos? Eu vou procurar ser rápido aqui. Conforme está escrito no livro do profeta Jeremias aqui, irmão, nós podemos dizer que já, irmãos, o Senhor já havia falado a respeito
de uma punição para o povo da Babilônia, para aqueles povos, principalmente na época em que o povo de Israel havia sido levado para a Babilônia. E Babilônia era uma cidade, já o nome já fala, confusão, não é? Aonde, irmãos, ela tinha prática muito idólatra, uma prática de idolatria, irmãos. E por causa desta prática idólatra, o Senhor prometeu que tornaria aquela região praticamente inabitável. Foi aí então que também relacionado também ao rio Eufrates, porque ali próximo ficou praticamente inabitável. Faltou água, enfim. Vejamos que tudo isso é cumprimento. Se nós olharmos em Jeremias, também nós vamos ver relacionados os tempos, não só disto, mas vamos ver relacionados os tempos do fim dos tempos, que serão revelados também tesouros. Serão revelados tesouros quando o rio Eufrates secar. Inclusive, há pouco tempo agora já encontraram alguns tesouros de civilizações que causará até guerra, irmão. A verdade é isso, né? Nós estamos vendo isso acontecer agora, de civilizações que habitaram ali na beira daquele rio, e foram encontrados alguns fragmentos arqueológicos, aonde que causa até assim conflitos, tem causado alguns conflitos, um diz que é dele, outro diz que é dele, enfim, há muitas discussões e muitas coisas que é preciso nós examinarmos profundamente, que na mídia não vai passar, certo, irmão? Isso tudo também nos faz entender que o que está escrito no livro de Jeremias, agora eu vou falar o capítulo 50, versículo 38 e 39, diz que, eu não vou falar o versículo, só diz aqui, ó, Jeremias 50, 38, 39, diz que não será habitada aquela terra através dos tempos. E também, por outro lado, fala de Apocalipse. Se vocês olharem lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, vocês vão ver a respeito do sexto anjo que fala lá em Apocalipse, que derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Está escrito lá em Apocalipse 16, versículo 12. E as águas do rio Eufrates se secaram. Por que elas se secaram? Para que fosse preparado, aí é o fator que vai mexer muito conosco, irmãos. Nós temos que entender. Para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. E haveria uma guerra que ainda não é essas guerras que nós estamos vendo aí. Isso aí apenas é o princípio das dores. É a guerra do Armagedon, que romanizada, irmãos, ela pode ser chamada de Batalha do Meguido, certo, irmãos? Isso no sentido, eu romanizando essa palavra, guerra do Armagedon, posso falar guerra do Meguido, onde será o confronto final, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vencerá o anticristo e vencerá também os demônios, todos eles, irmãos. Mas antes que tudo isso aconteça, irmão, nós temos que saber que as coisas já estão caminhando para esta fase final. O rio secando. Hoje, se você pesquise na internet a respeito, peça fotos, se você quiser, fotos do rio Eufrates na atualidade. Você vai ver que o rio Eufrates tem regiões dele que já estão praticamente secas, que já se atravessa a pé. Então isso já se cumpre a profecia, porque o rio Eufrates, no passado, ele se tornou, irmãos, como uma barreira para os povos inimigos de Israel,
atacarem Israel. E ele também serviu de defesa. Hoje, a forma mais fácil de se atacar Israel é usando aquela margem, aquela região do rio Eufrates. Se bem que existem tecnologias e bombas e tantas coisas que hoje, mas sabemos que os exércitos, pela profecia, por aquilo que está escrito, usarão o rio Eufrates também para entrar na cidade, para tomar a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E nós sabemos, irmãos, que no princípio da criação, os homens, os filhos dos homens, as filhas dos homens se relacionaram com os filhos de Deus. Aí você me pergunta, mas como assim? Bom, irmãos, os anjos, eles são criação de Deus, mas Deus os considerava como filhos porque Deus os criou. E eles estavam sempre juntos durante a criação, durante aquilo que Deus fez. Em determinadas vezes, eles estavam ali apreciando, glorificando, cantando, dando glória. Mas quando Deus, irmãos, estava fazendo as suas obras, que houve aquela rebelião no céu, que Satanás e uma terça parte dos anjos desceram sobre a terra, e que Deus colocou na terra, criou Adão e Eva. Eu vou resumir bastante, eu estou vendo aqui que já está passando muito. Perdoa, irmãos. E às vezes as pessoas reclamam. Caiu um objeto aqui, um momentinho. Eu puxei aqui e derrubei um objeto, irmãos, mas eu creio que isso é normal, não é? Eu tinha colocado na cadeira ali. Então, irmãos, para nós não perder a linha, Deus considerava, mas eles foram expulsos. E os anjos, sabendo que Deus já havia feito uma promessa a Adão e Eva, assim que eles pecaram, Deus fez uma promessa que do ventre da mulher nasceria, do ventre de uma virgem, nasceria o varão que iria esmagar a cabeça da serpente. E qual foi o plano de Satanás nesse momento? Foi contaminar o DNA do homem. Então, o pecado, irmãos, que alguns anjos cometeram, foi 4 anjos que foram aprisionados num lugar profundo, chamado Tártaro. Irmãos, podemos conhecer Tártaro, um abismo. Tem o Hades e tem o Tártaro. O Tártaro é onde estão os anjos que estão justamente debaixo do rio Eufrates. Logicamente, irmãos, eles estão acorrentados e presos até o último dia. Certo, irmãos? Esses anjos, irmãos, que estão ali, quando o 5º anjo tocar a trombeta, certo, irmãos? Quando o 5º anjo tocar a trombeta, na Bíblia judaica diz shofar. Para quem não conhece, pesquise o que é shofar. É uma trombeta também, mas é diferente. E depois o 6º anjo toca também a trombeta. Então, quando o 5º anjo tocar a trombeta, vai cair uma estrela do céu. Não sei dizer para os irmãos. Ele disse estrela, vamos dizer que seja um meteorito ou alguma coisa, que vai abrir uma fenda muito profunda e será dado àquele anjo que está com essa estrela no meteoro uma chave para abrir o poço do abismo aonde estão presos 4 anjos. Porque os outros anjos, que são espíritos dos ares que estão por aí, não foram presos. Mas por que aqueles 4 foram? Eles foram porque eles deixaram o seu principado, quer dizer, deixaram a sua forma angelical, porque eles eram anjos, embora pecadores, embora iriam ser punidos, mas deixaram a sua forma angelical
para se transformarem, se materializarem em homens, tendo assim uma genética ou uma anatomia de um homem, para ter assim a forma, quero falar sem usar algum argumento que venha ser escandaloso, não é? Parece que eles tivessem órgãos reprodutivos de homem, pudessem ter sementes para poder reproduzir filhos nas filhas dos homens, seriam as mulheres. E eles pegaram e tiveram relações, esses 4 anjos, com estas mulheres. Foi dali que saíram os gigantes, os homens valentes, aqueles que tinham... E Israel conseguiu vencer praticamente quase todos, mas podemos entender que até após o dilúvio também apareceu gigantes, porque diz que depois Davi também derrubou Golias. Aí você vai me perguntar, então como aconteceu isso? Por causa do DNA, irmão. Por isso que nós estamos vivendo um tempo muito perigoso e nós temos que estar em oração. Porque o diabo está querendo usar da mesma estratégia, querendo mudar o nosso DNA, a nossa consciência. Mexendo no nosso DNA, ele pode mexer em todo o nosso organismo, até no nosso cérebro, e fazer com que nós sejamos, então, manipulados por um espírito diferente, e que a nossa mente possa deixar de crer no Deus eterno. Por isso que surgiram algumas coisas aí que eu não vou falar o nome, que não convém, e quando eu fui para ser injetado aquilo no meu corpo, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, me imuniza, porque eu me lembrei que o Senhor tem poder para tudo. E quando eu abri as Escrituras, o Senhor me mostrou aquela parte que Paulo foi mordido pela serpente e ela não lhe fez dano alguma. E eu fui em paz e fui ali colocado no meu corpo aquele antídoto que vocês já sabem. Até então, graças a Deus, Deus tem nos guardado. E eu quero aconselhar a vocês que, se for preciso novamente, vocês devem orar e não ter medo. Orar e pedir a Deus que não vos deixe ser envenenados pelo veneno da serpente, para que o vosso DNA não seja estragado. Mas qual era o motivo que aqueles anjos foram presos? Porque eles saíram do seu principado e cometeram um pecado terrível, saindo daquilo que eles eram. Eles eram anjos, eles não eram homens, eles não tinham sexo. Como é que eles tiveram filhos? Eles tiveram que ter sexo. Eles mudaram sem ordenança de Deus. Porque Deus pode até hoje, se Ele quiser, irmãos, se Deus quiser, Ele pode fazer um anjo se transformar em um homem e vir falar com uma pessoa, mas aí com ordem de Deus. Mas desrespeitar a ordem de Deus é algo, irmãos, muito grave. Então, por isso, esses anjos, esses 4, ficaram presos. Um deles, nós podemos dizer que é Abaddon, que seria, eu não vou dizer o nome de todos. Abaddon, ele vai chefiar outros anjos. Tem 4. E cada anjo daqueles que ele chefiar, que ele vai mandar chefiar, chefiarão 50. Eu marquei até aqui para mim não esquecer, irmão. Abaddon, 50 milhões de anjos. Esses 4 anjos vão ter chefia sobre 50 milhões de anjos cada um. E o que vai acontecer, irmãos? Não está escrito isso, irmão. Tem coisas que você deve pesquisar e procurar. Eu não vou dar tudo de mão beijada aqui, irmão, porque eu percebo que muitos irmãos não estão lendo a Bíblia. Esses dias fui num culto aí, vi realmente, fiquei apavorado. Uma palavra até muito bonita, mas eu, desde o início até o fim, eu fui só para ver, irmão. Eu não ouvi falar nenhuma vez em Jesus Cristo. Nenhuma vez, só, não vou dizer que não ouvi, só quando abriu o serviço de culto e quando terminou. Uma palavra tão bonita, estava sendo pregado tão certo, mas se ali ele injetasse Jesus Cristo, ia ficar melhor, ia ter muito mais argumento, espiritualidade. Não deve funcionar a nossa mente humana,
Mas Cristo, estando em nós, Ele é a essência quando nós abrimos a nossa própria boca. Irmãos, então em espírito, sabemos que tudo isso vai acontecer, sabemos que esse mal virá. Os homens, depois que esses anjos forem soltos, sairão escorpiões, ou melhor, gafanhotos como escorpiões, e a sua mordida será pior do que as de escorpiões, e fugirá dos homens a morte durante, salvo erro, 6 meses, pedirão a morte, ela não virá. Como devemos fazer, irmão? Estaremos aqui? Não estaremos aqui? Somos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas? Irmão, eu não estou aqui discutindo a respeito do pré-tribulacionismo, nem do pós-tribulacionismo, ou melhor, nem do mesotribulacionismo. Eu não quero entrar nesse detalhe. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que são difíceis de entender. O único detalhe que eu quero dizer para você é esse: esteja preparado para qualquer coisa. Ou para ir antes, louvado seja Deus, que eu particularmente gostaria, não vou dizer que não sou, que eu gostaria que fosse pré-tribulacionismo, mas eu também não me acho melhor do que os meus irmãos do passado, que foram crucificados, comidos por leões. Eu não me acho melhor do que eles. Então eu não posso me identificar com nenhuma das três. Eu me coloco à disposição, eu creio no arrebatamento, mas eu me coloco à disposição da vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ter, não preocupação, tanta preocupação com o sinal da besta, que virá e não tem como não sair disso, isso virá. Mas eu quero ter mais preocupação, que eu quero ser, quero estar, se já não estou, eu não sei, é um mistério, com o sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu estiver com o sinal de Cristo e você estiver com o sinal de Cristo, o diabo não te marca. Então vamos orar a Deus sempre, irmãos, meditando. Eu ainda farei outros vídeos a respeito da volta de Jesus Cristo. E vamos nos preparar, irmãos. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, na tradução King James, eu tenho várias traduções, me veio essa tradução em frente, diz assim: bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, porque terão direito de entrar na cidade santa e de comer do fruto da árvore da vida. Logicamente que você vai encontrar isso escrito em outras Bíblias de forma um pouco diferente, porém é a mesma coisa. Quem guarda Jesus Cristo obedece aquilo que o Pai determinou, porque Jesus Cristo, ele cumpriu tudo, e ele falou: assim como eu fiz, fazei vós também. Assim como perseguiram a mim, hão de perseguir a vós. Então fica aí, irmão, esse pequeno relato, esse pequeno estudo, essa pequena meditação sobre a seca desse grande rio, do rio Eufrates. E servirá para você, irmãos, não como temor no sentido de eu vou morrer, é melhor eu morrer. Não pense nisso, mas como uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E você que ainda não creu, creia nele, seja batizado conforme a sua palavra, para que naquele dia você possa também ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Deus que vos abençoe a todos. Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus seja com todos. Amo vocês e não esqueçam, irmãos, eu preciso muito do like. Vocês não imaginam, irmãos, eu preciso que se inscrevam no canal. O que eu estou falando aqui, irmãos, é muito sério, é para a salvação das almas. Precisamos de contribuições para viagens. Agora, essa semana mesmo, irmãos, apareceu uma necessidade de um irmão que está morando num lugar distante daqui. Nós não temos como ir até lá. Precisamos de ajuda para irmos até esse lugar, porque assim que eu tiver
esse recurso. Deus tem preparado alguns recursos, eu tenho ido em alguns lugares, mas este de ontem, o irmão está ele, só a sua família, num lugar distante, não conhece ninguém. Percebi que há alguma necessidade material, então peço aos irmãos que se compadeçam e que façam alguma coisa para nos ajudar. Eu não sou rico, eu estou aqui em missão, e se Deus preparar a condução, nós não vamos, lá não precisa ir de avião, nós vamos de autocarro, aqui autocarro é ônibus aqui, nós vamos de ônibus, ou talvez convido algum irmão que queira ir de carro, que possa ir de carro, e às vezes o irmão também não tem recursos, temos que abastecer o carro, mas preciso fazer isso um pouco com urgência. Ontem atendi esses irmãos, até fiz um culto pelo telefone, irmãos, mas eu gostaria de estar junto a eles para poder conhecê-los melhor e dar um atendimento melhor. Logicamente que não poderei ir sempre, porque é um lugar longe, mas se eu conseguir ir pelo menos uma vez ao mês, ou uma vez em 15 dias, vamos ver o que Deus vai preparar, irmãos. Os irmãos orem a Deus, a passagem lá não deve ser muito cara, eu tenho meus rendimentos, porém eles são comprometidos, eu não sou uma pessoa rica, e logicamente que quando estava no Brasil, irmãos, o que eu tinha não era meu, tudo que Deus preparava, eu injetava na obra, viajava. Alguém me perguntou, você já foi em Israel? Sim, já fui em Israel. Eu vi foto sua nos Estados Unidos? Sim, já fui nos Estados Unidos. Mas o dinheiro não era meu, eu não tinha dinheiro para ir. Ou Deus preparava de ou Deus preparava de eu ir no banco fazer empréstimo, e hoje eu não posso nem isso fazer. Todavia, irmãos, eu peço aos irmãos, por gentileza, não estou querendo ganhar nada com isso, materialmente falando. Se eu tenho a condição para mim ir e voltar, geralmente eu gosto de ir com a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu já passei por muitas calúnias, muitas perseguições. Indo com a esposa, a gente tem liberdade. E, por favor, irmãos, lembre-se disso, nos ajude e nós agradecemos a Deus. Eu deixarei uma conta aí do Banco do Brasil. Eu estou em Portugal, mas eu tenho uma conta do Banco do Brasil. E quem mora em Portugal, eu tenho também uma conta de Portugal. No Brasil também tem um Pix. E em Portugal eu tenho o NBWay, ok? Se não sentir, fique em paz, irmão. Mas aqui não estamos falando isso para ganhar dinheiro de ninguém. Porque para nós comermos, nós temos. Eu estou querendo fazer a vontade de Deus. E para mim ir lá, eu não consigo ir a pé, não. É muito longe. Se eu conseguir um irmão que me leve de carro, ele também vai precisar abastecer o carro. Seria muito bom isso. Todavia, Deus guiará vocês. Eu peço encarecidamente, porque não é para minha... Se os irmãos virem na minha casa, os irmãos vão ver que eu não sou rico, não tenho carro, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é Jesus Cristo. Aleluia. Yeshua HaMashiach, aquele que é, que era e que há de vir. Deus os abençoe e um ósculo santo para vocês. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Santo.